Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, se você prestou bem atenção, ele é quase que há uma cisão. Em uma parte, Jesus Cristo é admirado, querido, e aparentemente do nada já querem matá-lo. Todos aqueles que o admiram já querem a sua morte. Vamos então ver o porquê disso. Diz aqui que Jesus volta à cidade onde ele tinha crescido, onde ele tinha sido criado, Nazaré. Lá chegando, ele foi à sinagoga, como um bom judeu, e deram a ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro para a leitura, e lá estava a leitura à disposição, que era o trecho em que o profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. As pessoas já conheciam Jesus, os nazarenos já conheciam Jesus, e Jesus era conterrâneo deles, porque José era de lá também. Então, Jesus veio visitá-los. Jesus pegou um texto que fala de cura, milagres, prodígios e portentos. Então, é óbvio que Jesus fará aqui aquilo que ele fez em outros lugares. Se ele fez em outros lugares, quanto mais aqui, na terra onde ele cresceu. Então todo mundo estava feliz da vida, porque haveria show de milagres, haveria curas para todos. De alguma maneira Jesus Cristo iria ao encontro das expectativas deles. Eles queriam isso, eles queriam algo assim espetacular. Ora, repito, esse ponto é importante, e Jesus o leva em consideração. Ele cresceu aqui, ele quase que tem uma dívida de gratidão para conosco. O texto bíblico que ele leu fala a respeito de curas, milagres, prodígios e portentos. Então ele fará, sim. E estava todo mundo, versículo 20, depois que Jesus fechou o livro e o entregou ao ajudante, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele, todo mundo esperando que Jesus agisse conforme as suas expectativas. E qual não é a atitude de nosso Senhor? Ele frustra as expectativas de todos. Ele diz aqui: hoje se cumpriu as palavras desta escritura. Ora, parece até que ele vai mesmo fazer tudo aquilo que eles esperam e que o texto que ele acabara de ler proclamava. Todos davam testemunho a seu respeito. O texto de hoje enfatiza que as pessoas dizem: olha, ele faz milagre. Os demônios até reconhecem que ele é poderoso. Ele fala como quem tem autoridade, não como muitos por aí. E todos estavam ali elogiando nosso Senhor. Olha, amando nosso Senhor. Amando. Vamos ver. Versículo 22. Todos estavam ali admirados das palavras que saíam de sua boca e diziam: ele é filho de José. Ele é daqui, da nossa terra, se criou aqui. Versículo 23, Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui o que nós ouvimos que você fez em Cafarnaum. E acrescentou Jesus: o profeta, nenhum profeta é bem acolhido na sua terra. A frustração
já começa a se mostrar. Jesus reconhece: vocês estão esperando que eu faça aqui essas curas. Vocês estão esperando que eu faça aqui o que eu já fiz em tantos outros lugares. Mas já estou vendo que vai acontecer comigo aquele provérbio tão verdadeiro: nenhum profeta é acolhido na sua terra. E Jesus continua: em verdade, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, vocês podem imaginar o que é isso, né? Que seca e fome assolava Israel naquele tempo. Pois bem, no tempo do profeta Elias, quando houve 3 anos e 6 meses de seca, sem chuva, Elias foi fazer milagre onde? Para a viúva de Sarepta, uma pagã. Israel não recebeu milagre. E no tempo do profeta Eliseu, estava assim de leproso em Israel. Mas quem foi curado? Naamã, o sírio, o estrangeiro. Então, o que é que Nosso Senhor está dizendo? Eu sei que eu cresci aqui, mas não é por isso que vocês receberão esses milagres e essas curas que vocês estão esperando. Porque assim agiu Elias, assim agiu Eliseu, assim estou agindo eu. Não vou fazer coisa alguma. E quando os fariseus, os saduceus e os doutores da lei, aqueles que estavam de olhos fixos nele, aqueles que estavam dizendo que ninguém falou como ele, aqueles que eram todo elogio, diz aqui, versículo 28, quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até um alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo abaixo. Eles queriam a morte de Jesus. Meus irmãos, o que é que esse texto pode nos ensinar? Que perguntas nós podemos nos fazer diante desse texto? Muitas, mas dentre elas, esta: você continuará amando o nosso Senhor se Ele não fizer nada do que você espera que Ele faça? Você continuará amando o nosso Senhor se Ele não realizar os seus sonhos, se Ele não fizer aquilo que você está pedindo, e se Ele não for ao encontro, mas de encontro, isto é, se Ele agir contrariamente às expectativas que você tem em relação a Ele, você vai continuar amando e dizendo: Senhor, só o Senhor é Deus, e a vontade do Senhor é a melhor para mim, e a vontade do Senhor, mesmo que me pareça má, é sempre boa, e eu me submeto a Ti, e quero, Senhor, continuar Te amando, mesmo se eu sentir a Tua mão em mim bater. Eu quero beijar a Tua mão, porque Tu me fazes o bem quando me afagas e quando me bates. Tu me amas quando me dás o que eu peço, ou quando me recusas aquilo do qual eu penso tanto necessitar. Tu és Deus, Senhor, e a Tua vontade é sempre a melhor para mim. Meus irmãos, este texto deve levar o nosso coração a uma postura de servo, de filho, de amigo. O servo aceita a vontade do seu Senhor, mas não perfeitamente. Mas o filho e o amigo aceitam a vontade do pai e do amigo, porque sabem que é a melhor para ele. O meu pai me ama, e ele não me daria isso se não fosse para o meu bem. Todos nós, meus santos, temos todo o direito de ter expectativas, de fazer pedidos a nosso Senhor, mas sempre com aquela confiança em Deus e desconfiança de si. Desconfiança de si, porque
nem sempre aquilo que eu penso ser o melhor para mim o é de fato. E confiança em Deus, porque Ele, e somente Ele, sabe o que é o melhor para mim e que concorrerá para a minha salvação eterna. Que concorrerá para que eu atinja aquela finalidade para a qual eu fui criado. Eu gostaria, meus santos, que nesta segunda-feira da 22ª semana do tempo comum, que todos nós aqui, nós daríamos tanta alegria ao coração de nosso Senhor. Quanta alegria nós daremos se no silêncio da nossa oração agora nós disséssemos: meu Deus, eu quero a tua vontade, eu quero o que tu queres, como tu queres, quando quiseres. Eu tenho tantos planos no meu coração, eu tenho tantas vontades presentes na minha alma, mas eu renuncio a todos os planos e a todas as vontades pelos teus planos e pela tua vontade na minha vida. E quando eu me revoltar, Senhor, quando eu me entristecer, tenha paciência comigo, derrama a tua graça sobre mim e transforma a tristeza e a revolta em amor, que eu aprenda a te amar ainda mais. Ainda mais por quê? Porque eu vejo que misericordiosamente o Senhor está me amando de verdade e me dando o que eu preciso e não o que eu estou pedindo. Quantos pais não amam os filhos quando dão o que eles pedem e não o que eles precisam? Quando aquecem, quando aceitam aquela atitude dos filhos, porque não quer o incômodo da repreensão. E Deus é aquele que nos ama perfeitamente, mesmo sabendo que às vezes nós possamos virar o rosto para Ele e tratá-lo com certa aversão e amargura. Ele, porque nos ama, Ele, porque quer o nosso bem e a nossa salvação, Ele vai nos corrigir. Deus castiga e bate naqueles que ama. Tenho certeza que daremos tanta alegria a nosso Senhor se nós lhe pedirmos esta graça e dissermos: Senhor, o Senhor tem toda a liberdade, porque eu quero te dar, Senhor, toda a liberdade de agir na minha vida como melhor lhe aprouver. Eu só te peço a graça de continuar te amando em todas e quaisquer circunstâncias, mesmo quando o Senhor frustrar os meus planos, não realizar os meus sonhos e não fizer a minha vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.